Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta oferta ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto: cobreis o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que ele não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Por quê? Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Essa é a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Vamos orar? Ó Senhor Deus, tua palavra sempre tremenda, sempre abala o nosso coração, somente a leitura que fazemos dela. Mas rogamos que esta meditação seja para o louvor da tua glória. Venha aclarar nossas mentes, nossos corações, nosso entendimento, para que possamos entender com clareza o que o Senhor nos ensina através dessa passagem tão maravilhosa. Rogamos por graça e misericórdia, pelo poder do Espírito Santo, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos neste mundão aí. Neste mundão tem sido chamado de o mundo líquido, ou pós-modernidade. Este mundo chamado líquido tem por característica principal acabar com as estruturas. Viu? Esse mundão de hoje. São os tempos modernos. Acabar com as estruturas. Significa dizer que não há absolutos. Vivemos num mundo líquido, adaptável. A forma líquida, se você faz forminha de gelo, vira quadradinho. Mas se a forminha for redonda, vira bolinha. Né? É isso que quer dizer aí o mundo líquido. Se adapta à forma que bem quiser. Não há uma ideia, claro que não está falando de gelinho. Está falando de ideias, pensamentos. Qual é o caminho? Qual é a verdade? Onde eu posso me apoiar? Existe um fundamento, uma rocha? O cristão diz: nós temos uma rocha eterna, inabalável, que eu devo construir a minha vida tão somente sobre ela, para ter firmeza, para suportar no dia mau, para não ser abalado no dia da angústia. Existe uma rocha firme, na qual eu posso confiar, na qual eu posso me estabelecer, e permanecerei eternamente. Bendito seja o Senhor.
Mas este pensamento moderno, atual, contemporâneo, quer acabar com as estruturas definitivas estabelecidas pela palavra de Deus no Antigo e no Novo Testamento. É chamado de mundo judaico do Antigo Testamento, cristão do Novo. Acabar com esses absolutos, com essas ideias, e em especial tem trabalhado muitíssimo para acabar com a estrutura familiar, com a união de qualquer jeito. Dizia Milton Nascimento lá pelos anos 80, qualquer maneira de amor vale a pena. Completava o outdoor em frente à escola das crianças. Desde que se previna. Qualquer maneira de amor vale a pena, desde que se previna. Usava outros termos que não cabem aqui, neste lugar santo. No outdoor, na porta da escola das crianças ainda pequenas. Desde cedo, incutindo, colocando, batendo na tecla, estas verdades não servem para nada, não valem, não servem. E a palavra de Deus, firme como a rocha, estabelecida para sempre, a qual não passará, nem um tio, nem uma vírgula, permanece firme para sempre, hasteado um pendão, dizendo: o caminho é este, andai nele, é por aqui, sigam com segurança. Você que tateia no escuro, que está perdido neste mundo líquido, sem saber qual é a verdade, o caminho é este, sigam por ele, temam a Deus, e recebam e reconheçam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Este é o caminho, a verdade e a vida. O culto ao Senhor, a rendição à sua palavra, a verdade estabelecida. Como agradá-lo? E nesta noite, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos agradar ao Senhor com a nossa família, com a formação da família. E nós vamos ver como é que isto vai se suceder, porque antes mesmo de se dar conta, as igrejas absorvem as coisas do mundo, e em vez de contagiar, ao invés de salgar o mundo, purificá-lo, dar-lhe sabor, muitas e muitas vezes a igreja que é influenciada e se torna terrivelmente moldada pelos conceitos e costumes, enquanto a Escritura diz: não vos amoldeis com este século, não vos conformeis com este século, Romanos 12, 1 e 2. Então, nós precisamos dar ouvidos à palavra de Deus, sendo então este o tema da nossa mensagem: as famílias no culto ao Senhor, né? Está aí Malaquias 2, de 10 a 16. As famílias em culto ao Senhor. Nós vamos ver o que Malaquias está pintando aqui com cores vívidas. O que agrada ao Senhor desde a formação da família. Porque o mundo como vemos hoje, o que eles querem que nós pensemos, o que eles querem estabelecer, é muito parecido com o quadro que Malaquias está descrevendo aqui. Um mundo, um tempo, um tipo de família longe
daquilo que Deus requer de nós. Se a semana passada vimos o que devemos esperar dos sacerdotes, ou o que devemos esperar da liderança religiosa, o que devemos esperar das famílias para que o culto seja agradável a Deus. Muitas igrejas, tão porta larga, tão vale tudo, tão aberta, que me fez lembrar a família que está aqui descrita, que está desagradando a Deus e que leva o profeta Malaquias a chamar a atenção em nome do Senhor, com palavras vindas do próprio Deus e em outras a sua própria palavra, porém inspirada, nos ensinando aquilo que não agrada ao Senhor. A família que agrada a Deus, as famílias no culto, vai mostrar primeiramente nos versículos no versículo 10 ao 12, a família que agrada a Deus na sua formação. Qual é a formação que agrada a Deus? O que se torna agradável ao Senhor? Nós vamos trabalhar aqui com o oposto. Ele está dizendo o que não agrada disso, nós vamos inferir, deduzir, então, qual é a família que agrada ao Senhor. Veja aí o versículo 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? 3 perguntas para levar a igreja, o povo de Deus, à reflexão. Não temos nós o mesmo Pai? O que ele está querendo dizer com essa pergunta? Qual é a resposta óbvia? Sim. Todos temos o mesmo Pai. O nosso Pai, o Criador, o Senhor, Ele é o nosso Pai. A pergunta é: a quem está sendo feita essa pergunta? Ao povo de Deus. Não àqueles do mundo. O mundo tem a mania de dizer todo mundo é filho de Deus. Não. Todo mundo não é filho de Deus. Podem ter sido criados todos. São todos criaturas, filhos. Há apenas um número seleto, determinado e designado pelo próprio Deus, a quem ele deu o poder de ser chamado filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Que o Senhor lhe abriu o entendimento, que o Senhor lhe deu conhecimento, para que ele pudesse então ser chamado filho de Deus. E é disso que Malaquias está dizendo. Não temos nós o mesmo Pai? Hein? Sim, nós, o seu povo, temos sim. Não nos criou o mesmo Deus? Não foi o mesmo Deus, o nosso Pai, quem criou este povo? Ele não está falando da criação do homem. Embora ele diga, quem criou todos os homens foi o Senhor, mas ele está se referindo diretamente. Quem criou este povo? Não foi o Senhor, o nosso Pai? Então, por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Que aliança é esta? A aliança que ele fez com o seu povo, desde o Antigo Testamento. Nesta aliança, a pergunta que ele está dizendo aqui é: por que vocês estão desprezando a aliança? Uma aliança feita de Deus para com o seu povo e do seu povo para com ele. Por que desprezais? Por que profanais? Por que ignoram
as promessas benditas que ele fez, porque ignoram as advertências, porque não o temem, porque ignorando isto, vocês estão, olha só, sendo desleais uns para com os outros, porque na aliança dizia: não vos dei em casamento com outros povos, não dei os seus filhos para casar com as filhas deles, não dê suas filhas para casar com os filhos deles. Dentre tantas leis morais, leis de conduta, existem estas leis referentes à formação da família do povo de Deus. Como elas deveriam ser formadas, com quem se relacionar, como deveriam proceder entre si, isto é, com lealdade, com fidelidade. Então, esta seria a família ideal aos olhos de Deus, segundo esses ensinamentos da sua aliança, daquilo que ele determinou na sua palavra por boca do seu servo Moisés. O contraste está exatamente em como viviam os povos à volta de Israel. Seria famílias que viviam em incesto, deliberado, à vontade, e como se isso não fosse nada demais, coisa normal. Entende a similaridade com os dias de hoje? Tudo pode. Incesto, homossexualidade e bestialidades. Homossexualidade, homens com homens, mulheres com mulheres. Bestialidades, se deitando com animais. E existe lá em Levítico uma lista enorme. Não faça isto. Isto é abominação ao Senhor. Não se deite assim, não se deite assado. Não faça isso. O Senhor não quer isso de vós. Vocês são um povo exclusivo, de propriedade exclusiva do Senhor. Sejam santos como Ele é santo. Andem de conformidade com a sua vontade. Chega mais adiante, ele diz: e assim será se vocês obedecerem. Aí faz uma lista de bênção. Vai abençoar a sua vida, vai abençoar o seu campo. Você não dá nem tempo de terminar a colheita, já começou a plantação e não termina a colheita e já vem mais. E será muitíssimo abençoada a tua casa. Não é um negócio. Não é uma troca. Deus não se tem por obrigado a fazer nada disso. Sua graça e sua misericórdia diz que Ele abençoará se nós formos fiéis à sua aliança. Estas coisas não estão excluídas pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuam postas. A santidade, a santificação, o exemplo, um povo distinto na terra, separado, andando em conformidade, de acordo com a aliança, o mandamento, a exigência que é feita pelo Senhor nosso Deus. A gente fica até medindo as palavras, né? Quando você fala incesto, homossexualidade e bestialidade. Abra lá sua Bíblia em casa, Levítico, a partir do 18, e veja as exigências detalhadas para você ver que absurdo, em que situação vivia o mundo. Quando nós vemos hoje
A pessoa dizendo que há mais de 64 gêneros. 64, não sei como é que conseguiu essa mágica. Relaciona com isso, relaciona com aquilo, relaciona com coisa, relaciona com animal, relaciona com árvore, relaciona, gosta de homem, mas casa com mulher, não sei o quê. É um caldeirão de abominações ao Senhor. Não tem outro termo. Né? E a palavra de Deus está dizendo aqui que ao se casar com o estrangeiro, o povo de Deus passaria a fazer o mesmo que eles e servir ao Deus deles e até mesmo oferecer seus filhos aos deuses deles. Eu tirei vocês do meio do Egito para vocês não servirem aos deuses deles. Agora eu tiro você da Babilônia. Agora eu tiro você do Egito e levo você para a terra de Canaã. Não se envolva com eles, porque os deuses deles são abominação. Olha, gente, a gente fica pensando, não era preciso nem dizer isso. Nem dê os seus filhos em sacrifício ao fogo a Moloque. É logo o que vem à mente, misericórdia. Mas se a igreja dormir, se a igreja pestanejar, sem perceber, o seu filho, a sua filha, poderá estar indo para o fogo de Moloque, o fogo do inferno. Não o entregue, não desista, lute, ore, orienta, chama, clama, explica, repete, fala de novo. Não o entregue a Moloque, não entregue ao fogo, arrebata-o das mãos do inimigo. E quando se proíbe o casamento com o estrangeiro, deixe-me esclarecer aqui, especialmente para quem nos assiste na internet. Não se trata de xenofobia. Xenofobia, eu creio que todos sabem, é o medo, a aversão ao estrangeiro, o ódio, né, indiscriminado ao estrangeiro. Quem é de uma outra nação, de uma outra cultura, a um outro hábito, a outra etnia. Então, não é xenofobia que o profeta está falando. Está falando a respeito da aliança que o Senhor fez com o seu povo. Eles alegam que querem que respeite a sua religião. Nós não estamos desrespeitando. Nós estamos anunciando a verdade do único Deus, Criador do céu e da terra, Senhor dos senhores, santo, puro, todo-poderoso, que está irado e vai destruir a todos, se não se arrependerem, crendo no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E ele então separa o seu povo, para que não se contamine com nenhuma dessas coisas. Levítico 18, 24. Porque com todas estas coisas, as nações que eu lanço de diante de vós se contaminaram. E é por isso que eu estou arrancando elas de lá e colocando você lá, meu povo. Então não se contamine com as coisas deles, com o pensamento deles. Não considere maravilhoso aquilo que eles acham maravilhoso, certo aquilo que eles acham correto. Estamos em contraste absoluto. Não se deixem levar, não cedam
Eles contaminaram a terra, e eu a visitei na sua iniquidade, e a terra os vomitou, os expulsou, os arrancou de lá, para que vocês pudessem habitar aí, seguros. Meus amados irmãos, diz ainda o versículo 12, voltando aqui em Malaquias, né? O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal. Subentende-se tal coisa. Que ande segundo o caminho, os costumes do mundo. De lá, de onde o Senhor nos tirou. Não nos acostumemos. Não deixemos virar natural, comum, como se fosse coisa de somenos. É abominação ao Senhor. Nós abrimos a nossa porta para o mundo, entra lá dentro, né? Aquela janelinha luminosa, grandona, 55, 60 polegadas, se ajeita bem no sofá e bebe. Fomos no cinema outro dia com as crianças. Telona maior, né? Assistimos esqueci o nome do filme, meu Deus. Minions 2. É a história de um vilão que quer ser mais vilão ainda. E todos nós lá torcendo por ele. Quem notou, levanta a mão. Quem disse aos seus filhos, as crianças que foram, gente, é só Minions, bonequinho amarelinho, servinhos de um cara mau, que em outro filme se chama Meu Malvado Favorito. O que eu estou querendo dizer com isso? O diabo não vai chegar arrebentando a porta. Ele vai sorrateiramente, devagarzinho, colocando na nossa mente, no nosso coração, ser mal é bom. Não tem personagem bom lá. São vilões. São homens maus, com bichinhos maus. É preciso abrir os olhos das crianças. Podemos ir no cinema com ela e ver Minions? Podemos. Mas olha isso. Mostra. E olha o trabalhar do inimigo. Olha o que ele está fazendo. Está querendo nos convencer de que o mal é bom e que nós devemos torcer por ele. É clara a lição que é dada no filme. Está explícita ou implícita. Mas é preciso que nós estejamos com os olhos abertos. Não podemos dormir. Não podemos pestanejar. Não podemos deixar que ele domine, e daí a pouco chega a tal ponto que Deus diz: eu vou eliminar do meio do povo aquele que tal coisa fizer, seja quem for. Rico, pobre, dízimo grande, dízimo alto, dízimo pequeno. Sem acepção. E a prova que isto não é xenofobia é que o Evangelho, desde o seu plano, desde o início, desde antes da fundação do mundo, contemplava todas as nações. O povo de Deus não está restrito a Israel. Israel é como que uma parábola. Convém esclarecer que parábola não é a história da carochinha. É uma história contada, sendo ela real ou inventada, para ilustrar um ensino. E no caso de Israel, é uma história real que aconteceu ao longo dos anos, onde foi o palco de apresentação, de revelação do Deus Todo-Poderoso, o Deus de toda a terra, conhecido como Deus de Israel. E ao levantar um inimigo, um faraó, diz o Senhor: levantei para que se evidenciasse o meu poder e a minha glória sobre você. Para isso mesmo te levantei. Para que toda a terra conhecesse o Deus de Israel.
mas para que todos soubessem que o Deus de Israel amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele de todas as nações que nele crê, receberão esse mesmo presente, a vida eterna. Demonstrando real arrependimento, andando no seu caminho, seguindo a aliança que ele fez conosco, andando em santificação, diária e progressivamente, cada vez mais santo, e não se deixando misturar. É muito grave. A família que agrada ao Senhor é, então, a família formada entre o seu povo. O que ele está dizendo é: não se dê em casamento com o mundo. Igreja. Mas eu já casei, eu sei. Estejamos atentos. Você aí que não casou ainda, preste atenção. Não se dê em casamento com o mundo. Mas pastor, era um gato. Eu vou ganhar ele para Jesus. Vai nada. Não, mas já aconteceu com fulano. Com Cicrano não. E com Beltrano também não. E com mais 1 milhão de pessoas não. São raras as exceções, acontecer. Geralmente, pende para o lado de lá. Mas eu já casei com uma pessoa, já vi uma pessoa que casou com um evangélico e não deu nada certo, deu tudo errado. Também é exceção. Pode acontecer? Pode. E nem todo mundo que está dentro da igreja é de fato filho de Abraão, israelita, filho de Deus. Nem todos. Há muito joio no meio do trigo. Mas se há essa possibilidade dentro da igreja, muito pior lá fora. O que a palavra está dizendo é: não se dê em casamento com eles. Se dê em casamento dentre o povo de Israel, dentro da igreja. Por isso ele diz: não é ele o nosso Pai? Não é ele o Deus que nos formou? Como é que nós vamos trair uns aos outros, deixando aqui alguém e indo buscar lá fora outro? É isso que ele está falando. Não sou eu. É isso que Malaquias está alertando, advertindo a igreja e o povo de Deus. Não sigam o caminho, os passos deles. Vai sofrer duras penas. Irmãos, há muitas desenrolares aqui neste ensinamento. Muitos que vão colocar 1 milhão de perguntas. Mas a gente tem que ficar com o que a palavra de Deus está ensinando. É melhor que nós busquemos dentro do arraial do povo de Israel, do povo de Deus, alguém para o casamento. Esta é a família que Deus requer. É a família que agrada a Deus. Para que não haja contaminação dos maus costumes. Para que a igreja não passe a agir como os outros povos. Para que não venham os costumes do mundo para dentro da igreja. Daí a pouco, achem natural e profanem a aliança e lancem seus filhos ao fogo, sem que isto sequer lhes arda a consciência. Porque começa a achar que é tudo normal. O mundo é assim mesmo, é líquido. Tudo vai se ajeitando, se adaptando. Vamos acertando, vamos mudando e deixando tudo de um jeito mais moderninho. Para atrair mais jovens. Atrair para onde? Para o quê? A palavra de Deus está posta para sempre. E muitos ainda vão querer prestar um culto a Deus de qualquer jeito. Como se ele fosse cego
ou tolo. Né? E então, o que Malaquias está dizendo, este culto não agrada a Deus. Nós devemos buscar o máximo possível. Mesmo quando viemos, né? Nós viemos de um mundo assim. Devemos, neste ato de arrependimento, buscar quais são os conceitos de Deus e da sua palavra, para que nós nos enquadremos, submetamos nossa mente, nosso pensamento, nossas atitudes à palavra de Deus. Porque é muito grave o Senhor dizendo, o Senhor eliminará de Jacó, das tendas de Israel, das tendas, do arraial da igreja, o homem que tal coisa fizer, seja quem for. Então, a família que agrada a Deus é uma família construída já a partir das pessoas encontradas dentro da igreja. É o ideal. Interessante. Às vezes a gente fica pensando assim, eu vou pegar esse texto para pregar. Mas quando você pega um livro, vou pregar ele de cabo a rabo. O texto está aqui, não tem como fugir dele, eu tenho que expô-lo. Se eu fosse escolher, talvez eu não escolheria. Pesado. Puxão de orelha. Bênção. É o Senhor corrigindo a sua igreja. Colocando nos trilhos. Né? Vamos estar atentos. Em segundo lugar, as famílias no culto a Deus, que lhes serão agradável, é a família indissolúvel. Deixa eu consolar os irmãos aqui com o tempo. São só 2 pontos nessa mensagem. Este segundo ponto, a família indissolúvel. Veja aí o que diz a palavra de Deus. De 13 até o 16, nós vamos meditar agora. E o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos? Final do 12, né? E o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos? Quer dizer, não é só que tem se casado com povos estranhos e pegando e aceitando e se adequando aos seus costumes. Ainda vem trazer ofertas como se pudesse comprar o Senhor com dinheiro. E o Senhor diz, eu não aceito a oferta, ainda fazeis isto. 13. Cobris o altar do Senhor de lágrimas, chorando. Senhor, gemendo. E o Senhor ficou olhando assim. Quem requereu isso? Quem pediu isso aí para você? Quem pediu esse dinheiro sujo? Quem pediu esse culto indevido, inadequado? Uma vida suja, ofertando um culto. Eu não quero saber disso. Mas, Senhor, aceita a nossa oferta, o nosso culto. O choro diante do altar, o profeta está dizendo, ele nem olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Resposta, porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. O Senhor foi testemunha do teu casamento. No dia do casamento, o que é o casamento, irmãos? É uma aliança, é um compromisso. Os antigos dizem assim que não precisa assinar papel não, basta aqui um fio do bigode, assim, do Diego, o meu não tem. Basta o fio do bigode, tá valendo a palavra do sujeito. Né? Uma aliança feita diante de Deus, tomando os irmãos e os amigos por testemunha. No caso requerido aqui, a igreja por testemunha e o Senhor naquela aliança. Prometo ser fiel,
na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Amanhã o sujeito esqueceu de tudo. O Senhor está dizendo, eu não esqueci. Eu estava lá e fui testemunha. Sei o que você prometeu, o que você declarou. E tinha muitas testemunhas. Hoje em dia, bendito seja o Senhor, tem o tal de uma filmadora. Registra tudo. Todas as palavras na aliança selada. Estou respondendo o que é o casamento. É uma aliança com testemunhas. Ainda que não seja suficiente as testemunhas, o vídeo, aí você vai lá no cartório ainda e assina, homologa, valida a aliança, nestes e nestes termos. Ainda assim, não contente com tanto compromisso, posicionamento, há um recorde nunca visto, com tanta separação, com tanta dissolução, com tanta família destruída. O que está se passando neste mundo líquido, dissolúvel, é a palavra-chave. Nada vale. O que eu disse ontem não vale mais hoje. Fio de bigode, joga fora. Assinatura, não presta, não serve. Eu assino outra coisa agora. O que você quer que eu assine? E Deus está dizendo, diante dele, esta atitude é abominação. Devemos nos comprometer e assumir a aliança que foi feita até o fim. Diz até mesmo o juiz de direito, até que a morte os separe. Ele faz uma alusão à palavra de Deus, mesmo que ele não seja um crente. Foi testemunha, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal. Faltou lealdade, comprometimento, cumprir aquilo que foi prometido. Sendo ela a tua companheira e a tua mulher da tua aliança, você a abandonou. Quer dizer, além de muitos estarem se casando com pessoas do mundo, de outras nações, havia muitos desmanchando o casamento. Aí, o versículo 15 vai apelar para a criação. Interessante, Jesus também faz isso, vamos ver daqui a pouco. Apela para a Gênesis, na formação do homem. Olha o que diz aí o versículo 15. Não fez o Senhor um quê? Um homem. Sendo ele, mesmo que havendo nele pouco de espírito, o que ele está dizendo aqui, de uma forma quase que poética, de uma maneira figurada, é que mesmo Deus, tendo mais espírito ainda, a vontade, porção completa, total, plena, lá no livro de Apocalipse vai dizer os 7 espíritos, querendo dizer a plenitude do Espírito de Deus que a tudo enche, incalculável. Ele está usando aqui uma ironia. Ele fez um, mas será que ele não tinha pelo menos um pouquinho a mais para fazer 2? Ou um pouquinho a mais para fazer 3, 4, 5? Por que Deus não fez, a partir do pó da terra, 1 milhão de bonecos e soprou o seu espírito neles? Não era um boneco de barro antes do sopro do espírito?
Os bonecões, né? Já crescidão. Não era bebê. E ele está dizendo, não fez Deus um, mesmo tendo espírito para fazer quantos quisesse? Pergunta retórica. Claro que ele poderia. Sim, ele fez apenas um. Mas por quê? Por que somente um? Pergunta o profeta. Ele buscava a descendência que prometera. Esse está falando da criação do primeiro. Prometera para quem? Está falando da aliança, do pacto eterno, da Santíssima Trindade, desde antes da fundação do mundo. Ele não fez como fez os anjos. Um número exato. Eles não se casam nem se dão em casamento. Mas ao homem aprove ao Senhor fazer um, e este representar a raça humana. E todos caíram, e todos pecaram pela representatividade de Adão. O pecado entrou no mundo e todos carecem, todos precisam, necessitam do poder, do amor de Deus, para que no seu descendente viesse um segundo Adão, para, através deste, fazer um povo para si. Antes disso, ele chama Abraão e faz uma aliança com ele. Em ti e em teu descendente serão abençoadas todas as nações da terra. Esse era o seu plano desde antes da fundação do mundo, anunciado largamente no Antigo Testamento. E quando chega o Senhor Jesus, cumpre-se aquilo que ele prometera. Buscava na descendência do seu povo que fosse cumprido aquilo que ele havia prometido, para demonstrar a sua fidelidade de geração em geração, para que viesse um descendente do seu povo, de descendente em descendente, da descendência de Abraão, porque não há impossíveis para Deus, antes ele é fiel para cumprir aquilo que prometera. Ele está falando de fidelidade. É fiel para dar ao descendente o segundo Adão, o segundo representante, que nos tirasse deste lamaçal, que nos desse acesso ao trono da graça do Deus bendito, para que todas as coisas convergissem nele, para a honra, para a glória e para o louvor desse descendente. Este é o seu plano, é o seu projeto. E pela sua fidelidade, porque ele foi firme na sua aliança, na sua promessa, sustentou até que se cumprisse. E ainda o que falta se cumprir, se cumprirá cabalmente em breve. Porque o Senhor é fiel. Por isso ele requer de nós a fidelidade. Ele nos toma o seu povo como a noiva, como a esposa, a qual todo dia trai ele. E ele permanece fiel. E ele nos chama, nos acolhe, nos traz de volta, nos banha, nos limpa, nos purifica e recebe de volta a esposa pecadora. Por graça, por misericórdia e, acima de tudo, por fidelidade. Portanto, diz o final do versículo 15, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a sua mulher, para com a mulher da sua mocidade, porque eu fui testemunha e sou fiel.
E você deve ser também fiel com a sua esposa. Porque o Senhor, Deus de Israel, versículo 16, diz que odeia o repúdio. É forte a palavra. Odeia o repúdio. Que conversa é essa? Odeia o repúdio. Há um monte de desculpas, e isso e aquilo, e etc e tal. Aí, a palavra de Deus nos diz, ele odeia o repúdio. Ele ama a família. Por isso, não a despreze. Quando se despreza a família, se despreza a Deus. O Senhor não terá por inocente. O que diz o Senhor Jesus a respeito disso? Quando os fariseus o tentaram, perguntando capciosamente, querendo pegá-lo sobre o divórcio. Senhor, é lícito ou não é o divórcio? Pode ou não pode repudiar? Jesus responde, voltando ao Gênesis, como fez Malaquias. Não lestes que o Senhor fez o homem e a mulher, instituiu ali a família, e que os dois se tornem uma só carne, indissolúvel, inseparável, uma só carne, até que a morte os separe. Então não pode divorciar coisa nenhuma, não. Essa era a resposta de Jesus. Aí, eles, acho que abriram sorrisos. Cara de mal rindo. Sabe como é a cara de mal rindo, né? Então, como é que Moisés deu a carta de divórcio? E acho que ficaram pensando, pegamos ele. Pegamos ele! Jesus disse, eles perguntaram por que Moisés mandou dar a carta de divórcio. Jesus, ao responder, já começa corrigindo. Ele não mandou dar. Ele permitiu, em caso de adultério, em caso de relações sexuais ilícitas do cônjuge. Então, por isso, ele permitiu que fosse dada a carta de divórcio. Mas não é assim desde o princípio. Não é assim que Deus quer. Não é esta a vontade de Deus. Que isto não se torne uma prática. Que isso não se torne comum. Que isso não se torne um motivo banal. Por qualquer coisa se divorcia, se repudia, se separa, se acaba. Ele consentiu pela dureza do vosso coração. O que quer dizer isto? Que ao acontecer qualquer coisa, ainda que seja uma relação sexual ilícita do cônjuge, é vosso dever perdoar, preservar a família, lutar por ela, cuidar para que não haja dissolução de maneira alguma, que seja para sempre. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é que ele entende que a dureza do coração fala assim, eu não aguento, eu não quero, eu não aceito, por causa disso eu vou terminar. A nossa confissão de fé nos interpreta, então, o texto, que é um consentimento de Deus quando houver isto. Se for duro o coração, que não perdoa, né? Ah, mas ela não se arrependeu. Aí é outra história. Decisão dela que foi embora. Ela vai se ater com Deus, ou decisão dele. O que o Senhor está nos dizendo, o que o Senhor está nos mandando é que nós devemos perdoar e receber de volta.
É duro, mas é isto que ele está ensinando, porque ele odeia o repúdio. Então, o que a palavra de Deus está nos dizendo é que a família precisa ser composta inicialmente dentro do povo de Deus. E em segundo lugar, que seja uma união indissolúvel, sem repúdio, sem separação. Porque quando isto tudo se torna uma prática dentro da igreja, o culto não pode ser agradável ao Senhor. E ele está dizendo, eu não aceito esse culto, não aceito a sua oferta. Em outro lugar, Jesus vai dizer, ainda que a oferta, você venha dar a oferta, no gasofilácio você se lembra que tem algo contra alguém, contra o seu irmão ou o seu irmão contra você. Não coloque a oferta. Vai lá e se reconcilia com ele. Depois você traz a oferta. Porque a nossa vida, a nossa vida familiar, aquilo que nós somos, tem que ser condizente com o culto que prega. Ao mesmo tempo em que o culto é exclusivo, são coisas especiais, são momentos especiais que só cabem no culto, mas lá fora, a minha vida como um culto a Deus deve ser autêntica, cristão verdadeiro. E aí, quando eu venho ofertar um culto, quando eu venho tributar, vou usar o termo tributar, porque tributo é aquilo que é devido. Nós devemos isto, prestar culto ao Senhor. Mas se tua vida não condiz com o culto, Ele não aceita. Irmãos, a conclusão que nós podemos tirar disto, que o culto é oferecido pela família da fé. Devemos formar a família de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina, desde o princípio, e mantê-la indissoluvelmente até o final. Não nos deixemos levar pelos pensamentos pós-modernos. Não nos adequemos, não nos conformemos. Estaremos fadados a prestar culto a Deus, que Ele não se agrada se nós não agirmos de conformidade com o que Ele requer de nós. Você pensa que agindo assim, o Senhor vai aceitar a sua oferta? Pensa que agindo assim, o culto lhe será agradável? É porventura o nosso Deus subornável? Então, queridos, o que fazer diante desse Deus santo? É claro que a família não se resume somente a esses dois tópicos, há muito mais. Só para sermos fiéis à exposição, o texto nos fala desses dois. Mas há muito a fazer, há muito a trabalhar para que as famílias sejam estruturadas. Quanta coisa nós vemos por falta de estrutura. Mas é preciso que o mundo olhe e diga: a família que está na igreja, a família que é do povo de Deus, é algo exemplar, a ser seguido, digno de elogio, digno de ser imitado. A igreja segundo o coração de Deus, a família segundo o coração de Deus. E que notemos como é séria a questão familiar. Deus quer o seu povo, então, como exemplo, quer um comportamento diferenciado, santo e puro, para resplandecer a sua luz neste mundo tenebroso. Consagremos ao Senhor nossas vidas, consagremos a Ele a nossa família, clamemos a Ele por ela, clamemos a Deus que restaure todas as coisas, que entremos em comunhão, quebremos a inimizade, quebremos
as lutas, né, as brigas. Voltemos a ser agradáveis ao Senhor, através do nosso comportamento com a nossa família. Amém, queridos? Consagremos então ao Senhor nosso Deus.